Áudio, vídeo, aula número 7. Tema: a beleza do serviço cristão. Texto básico. E já que eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés um dos outros, conforme registra João no seu livro, capítulo 13, versículo 14. Texto extraído da Bíblia Viva. O serviço cristão consta de 5 itens, todos referentes à nossa missão, embora com efetiva ajuda do Espírito Santo, que são: primeiro, fruto; segundo, oração; terceiro, testemunhos; quarto, contribuição; e quinto, beneficência. De acordo com Jesus, os cristãos são conhecidos através do fruto dado, como ele mesmo diz, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois dos espinheiros não se colhem figos, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O serviço cristão excede muito ao simples fato de ter um cargo na igreja. Este serviço é exercido sem fins lucrativos e sem interesse de autopropagação de si mesmo. Infelizmente, nos nossos dias, há muitas pessoas que dizem estar a serviço de Deus, mas vivem se propagando a si mesmo e usam o nome do Senhor para seus próprios benefícios. Pois usam os dons que o Senhor lhes concedeu para a sua própria glória e para angariar bens materiais. Esses receberão mais duro juízo, conforme registra Tiago em sua epístola, capítulo 3, versículo 1. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos, conforme registra o evangelista Mateus em seu livro, capítulo 20, versículo 28. O Senhor foi bem claro quando afirmou que uma pessoa sem fruto é inútil, como a árvore que não produz. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Em vista de tudo o que Deus fez, faz e fará pelo seu povo em Cristo, é de se esperar uma resposta deste povo à ação de Deus. Mas que tipo de resposta deve-se esperar de nós, pobres pecadores? A Bíblia é clara em revelar que Deus espera que a vida do cristão, assim como a vida de Cristo, fosse dedicada ao serviço. Temos 2 problemas. Que tipo de serviço devemos prestar e a quem devemos servir? Historicamente, podemos perceber o serviço cristão se manifestando de diversas maneiras. Uma dessas formas são frutos de circunstâncias sociais, políticas, culturais e econômicas, a que os cristãos foram submetidos ao longo dos últimos 2000 anos. Mas entre os erros e acertos no exercício do serviço cristão, encontramos verdades referenciais, há uma vontade imutável de Deus. Quais então seriam as verdades que existem por trás do chamado para servir? Para encontrar essas verdades, em meio a inúmeras distorções a respeito do serviço cristão, proponho que, primeiramente, analisemos alguns mitos relacionados ao servir a Cristo. Primeiro mito, o mito ministerial. Este mito se baseia na crença de que o serviço cristão é somente para os vocacionados para o ministério. Temos então líderes, pastores, missionários, obreiros, profetas, diáconos, seminaristas, enfim, uma casta de pessoas especiais que foram apontadas por Deus e por causa disto seriam especialmente capacitados para trabalhar, isto é, servir em favor da igreja. Este tipo de pensamento causa certa apatia em muitos irmãos que poderiam estar servindo outras pessoas e não o fazem por não se sentirem escolhidos por Deus. Segundo, o mito da recompensa. Neste mito percebemos que o serviço cristão é usado como moeda de troca. O sujeito se coloca à disposição do reino porque acredita que esta atitude seria garantia de benefícios divinos. Assim ele se sujeita ao serviço cristão, convicto de que quanto mais ele se entrega aos outros, mais bens materiais, mais curas, mais milagres, mais livramentos de causas impossíveis, mais coisas boas acontecerão com ele. Estas pessoas se acham merecedoras de uma vida bem-sucedida,
porque servem a Deus, e muitas vezes se revoltam contra Deus ou deixam de servir ao próximo por não sentirem suficientemente recompensadas pelo grande esforço que fizeram. Terceiro mito, o mito da panelinha. Se encaixam nesse terceiro mito aqueles que restringem o serviço cristão aos irmãos da fé. Nesses casos, vemos pessoas que se voltam totalmente para a igreja, ao mesmo tempo que dão as costas para o mundo. Esse conceito é frequentemente praticado pelos separatistas bíblicos, que pensam equivocadamente que o amor de Deus é para aqueles que são santos. É primordial que entendamos que o serviço cristão não existe para benefício próprio. Muito pelo contrário, ele existe sempre para o benefício do outro. Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 13, diz que fomos chamados para a liberdade, mas não devemos usar esta liberdade para dar vazão aos nossos desejos egoístas, mas sim para servir uns aos outros, mediante o amor. Podemos então perceber que Paulo compreende que uma das respostas que um cristão verdadeiro ao amor de Deus é exercer este mesmo amor em relação ao próximo, é servindo ao outro com alegria, sem esperar nenhuma forma de reconhecimento. Mas além de compreender que devemos servir a todos incondicionalmente, o que mais Deus espera que compreendamos sobre o serviço cristão? A Bíblia apresenta vários princípios que podem nortear nossas ações em favor do outro. Em contraposição aos 3 mitos, vou destacar apenas 3 verdades sobre o serviço cristão. Primeira verdade: o chamado para servir é para todos os cristãos. O reino de Deus, inaugurado com a entrada de Jesus Cristo na história, teve como objetivo formar uma nova humanidade. Uma das implicações desta nova humanidade é a compreensão de que todos nós possuímos um só Senhor, que se chama Jesus Cristo. O entendimento desta nova realidade nos leva à conscientização que somos todos servos uns dos outros. Não possuímos entre nós senhores que dominem. A Reforma Protestante chamou esta verdade de sacerdócio universal de todos os cristãos, onde Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote, e todos os cristãos partilham desse sacerdócio na forma de adoração, testemunho e serviço. Logo, o serviço que todo cristão deve exercer é centrado no modelo de seu Senhor, não nos desejos corrompidos do seu próprio coração. Independente de nossas funções eclesiásticas, como membros do corpo de Cristo, todos somos chamados ao serviço, absolutamente todos. Segunda verdade: o chamado para servir não possui garantia de benefícios divinos. É muito comum percebermos entre os irmãos alguns que cultivam um relacionamento com Deus baseado em troca de favores. Muitas pessoas acreditam que merecem receber algo de Deus porque são membros ativos de uma igreja, frequentam os cultos e ofertam regularmente, participam de vigílias, ou seja, cumprem todas as obrigações religiosas. Elas acreditam que o simples fato de participarem de uma agenda de eventos da igreja estão servindo a Deus e, portanto, merecem ser grandemente abençoados. Por causa de pensamentos como este, muitas pessoas têm tentado manipular a Deus, ordenando que ele atenda aos desejos e caprichos de um coração egoísta. Um exemplo disso são os fariseus no Novo Testamento, que sempre se acharam merecedores da bênção de Deus, porque cumpriam a lei. A resposta de Jesus foi que as obras que eles faziam eram apenas para serem vistas pelos homens, pois o coração deles estava longe de Deus. O cristão precisa compreender que ele deve servir ao